Aleluia! Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que a sombra do Altíssimo venha e repouse sobre, não somente passe, mas repouse sobre você. Aleluia! Mais um dia de estudo, mais um momento de ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar antes deste momento? Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que foi com Josué, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus, Criador de todas as coisas. Ó Pai, hoje estou aqui, Senhor, junto com essa pessoa, conectada em uma só fé, em um só sentimento, ó Pai. Aleluia, de buscarmos a Ti, Pai. Te peço que abençoe a vida desta pessoa, que guarde ela, que livre ela de todo mal, que ilumine todos os passos dela, Pai. Ser com ela nos objetivos dela, nas suas determinações, Pai. Ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra, pois a Tua palavra, aleluia, é uma espada capaz de discernir, Pai, a alma do Espírito. Ó Senhor dos exércitos, a Tua palavra é como uma flecha pegando fogo, que todo o coração que ela acerta, Pai, ela causa, Pai, algo, Senhor. Ó Senhor, e a Tua palavra já tem endereço certo, já tem um coração certo. Fala conosco através da Tua palavra, fique conosco e permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Evangelho escrito por João, capítulo 15, do versículo 20 ao 27. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 27. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aleluia. Aqui nós vemos a continuação, o encerramento da conversa de Jesus. Ele está indo ao Monte das Oliveiras, ao Monte Getsemane, ou melhor dizendo, a continuação do seu discurso, onde ele começa a aprofundar mais nas partes, porque tudo que Jesus fala é profundo. Aí ele fala no versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós. Mas se guardarem a sua palavra, também guardarão. Se guardaram a minha, também vão guardar a vossa. Nós vemos aqui dois significados que Jesus traz para a nossa vida. Ele fala: não é o servo maior que o seu senhor. Ou seja, não é o servo maior que o seu senhor. Jesus, quando ele ilustra aqui, quando ele traz isso, ele está falando dessa forma: não somos nós maiores que Jesus Cristo. Se eles perseguiram a Jesus, quanto mais a nós. Às vezes nos perguntamos por que acontece isso. Se Jesus estivesse aqui, não teria acontecido isso. Por que vem tantas provas na minha vida? Por que parece que comigo a tempestade é mais alta que as outras pessoas? Por que esse deserto nunca acaba? Por que eu passo tantas necessidades? Por que eu choro tanto? Aqui Jesus fala: se eles odiaram o Mestre, quanto mais a nós.
Aí ele fala o segundo significado: também, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Às vezes essa perseguição, ela nos impede de falarmos de Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que vamos falar e não vai ter fruto. Às vezes pensamos que vamos pregar e ninguém vai entender. Só que pregamos a palavra de Jesus. E Deus vai operar o poder dele, porque estamos pregando a palavra dele, Jesus Cristo. Assim como Deus operou milagres através de Jesus Cristo, ele irá operar através da sua vida, porque você prega Jesus Cristo. Jesus te incluiu nesse rol de pregação. Não tenha medo, fale, Jesus te ama. Evangelize, fale, Jesus está voltando. Fale, porque se eles guardaram a palavra de Jesus, também vão guardar a sua. Aí a Bíblia fala: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Eles vão te perseguir e vão te maltratar, só que eles vão fazer isso porque eles não conhecem Deus que te enviou. O seu quanto amor que Deus teve. Se eu não vier e nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Aqui Jesus está falando provavelmente dos fariseus, saduceus, aqueles que não aceitaram ele. Por isso que ele fala: se eu não viera, não lhes falar. Se eu não viera, nem lhes houver falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque Jesus veio. Os fariseus estavam encobrindo o que era buscar a Deus com a religião. E olha que religião no grego significa religar a Deus. Em vez de eles religarem a Deus, não, estavam desligando de Deus. Eles estavam cobrindo com a religião e pondo o que eles queriam. E religião, Jesus não cobre religião, Jesus descobre a religião. Porque Jesus foi para a cruz não porque ele pregava bonito, não, Jesus foi para a cruz porque ele ameaçava o sistema religioso dos fariseus. Aí ele vai e fala: e pecado eles têm, porque eu falei, eu preguei a minha palavra, eu preguei o que Deus mandou eu dizer. Por acaso eles não tinham pecado, mas agora sim eles têm pecado, porque eles me odiaram. E o que me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, milagres, quais nenhum outro fez. Pense aí quem fez milagres igual Jesus. Pense aí em alguém que andou sobre as águas. Pense aí em alguém que acalmou uma tempestade. Pense aí em todas as coisas que o Mestre fez. Nenhum outro fez. Pecado não teriam, mas agora somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Ou seja, Jesus fez o que ninguém fez, e ele continua fazendo, e ele quer fazer na sua vida. Aí ele fala para os discípulos, falando para eles, para os discípulos, recitando e dizendo sobre os fariseus, provavelmente sobre os fariseus, porque eles rejeitaram o Mestre. As pessoas que buscavam a Deus, que deviam levar as pessoas a Deus, foram as que rejeitaram Jesus. Aí Jesus vai e fala: não teriam, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Quanto mais milagres Jesus fazia, mais eles odiavam a Jesus. Jesus falou: aquele que me odiou, odiou meu Pai também, no versículo 23. Aí ele vai e explica: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram sem motivo. Eles não tinham motivo, eles não tinham nada. Eles queriam odiar o Mestre porque o Mestre ameaçava o sistema religioso, mostrando o reino dos céus. Às vezes pode acontecer isso com você, na sua pregação Deus cura alguém, Deus batiza alguém. Às vezes pode acontecer com você, quando você está falando de Jesus para um amigo seu, para uma amiga sua, uma conversa em uma casa. Jesus está aí, porque aqueles que falam no nome dele, ele está. Reunidos no nome dele, 2 ou 3. Aí a pessoa começa a te contradizer, começa a te dizer que não está falando isso, sem motivo, sendo que você só está falando de Jesus. Aí ele vai e fala, ele vai e conforta os seus discípulos. Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Ele está falando aqui do Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vos também testemunhais, porque estás comigo desde o princípio. Quando enviar o Consolador, o Espírito Santo, aqui me fala o Espírito da verdade. Espírito Santo e Espírito da verdade são os mesmos. Aleluia. Sim, aquela pombinha em forma corpórea que desceu sobre Jesus Cristo no Jordão. Sim, é esse Espírito Santo. Ele irá nos enviará, e dele procede a verdade, o Espírito da verdade. Dele vem todas as verdades. E ele fala, esse dará testemunho de mim. Esse fará que você busque mais a Deus, fará que você busque mais a Jesus, e você vai começar a testemunhar, porque você conhece desde o princípio. Às vezes nós não fazemos isso porque falta isso, o Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo é um gerador de força que temos dentro de você, aonde esse gerador de força produz a força para você combater batalhas. Pense nisso. O Espírito Santo é algo que falta na sua vida. Obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Jesus ilumine todos os seus passos. Em nome de Jesus. Pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar.